Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um episódio do podcast da ISP Portugal. Para quem nos ouve pela primeira vez, este é um espaço dinâmico convido pela ISP Portugal, criado para estudantes universitários e para jovens profissionais que estão a começar a sua carreira ou que querem consolidar a sua carreira na indústria farmacêutica. Eu sou o Guilherme e vou ser hoje o moderador desta conversa. Hoje o objetivo do podcast é falar sobre uma dor que todas as pessoas que terminam o curso têm, que é aquela lacuna entre a realidade académica e exigências práticas da indústria, neste caso da indústria farmacêutica. A teoria e a prática nem sempre vão hand in hand, e por isso vamos tentar aqui encurtar um bocadinho essa distância e perceber como é que podemos melhorar os nossos jovens e os nossos profissionais para conseguirem estarem prontos para o mercado de trabalho. Para nos ajudar aqui nesta reflexão, vamos falar aqui com três convidados de excelência, aqui o professor João Cardoso na área de Engenharia Mecânica, o professor Mário Eusébio na área de Engenharia Química e aqui o professor João Pinto na área de Tecnologia Farmacêutica. Muito obrigado aos dois por terem aceito aqui o convite. Vamos a isso? Bem, para começar, como é que podem resumir aqui a relação entre a academia e a indústria farmacêutica? Posso começar por mim? Força. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tenho o prazer em estar aqui. Já vi o outro podcast que foi feito com o Sr. Amjad, o engenheiro Amjad, com quem eu trabalho já há 20 e tal anos. E gostei de ouvir. Espero que este esteja ao mesmo nível. Vamos ver. Eu realmente sou professor na academia, dou aulas no ISEL e na Nova. E não especialmente da indústria farmacêutica, mas a verdade é esta. Tenho montes de estagiários que vão passando pelo meu gabinete e realmente aquilo que eu tento ensinar na universidade aplica-se muito bem à indústria farmacêutica porque tem muito a ver com o rigor, mais o rigor. Nós quando falamos de uma instalação mecânica, na generalidade, se for uma instalação de conforto, por exemplo, não tem metade do rigor que tem uma instalação farmacêutica, porque depois é qualificado e tudo mais. E eu tento, no meu pequeno universo, que era as universidades onde eu dou aulas, passar essa vontade de rigor aos alunos. E nesse sentido acho que os preparo, espero eu, ficam bem preparados para depois enfrentarem projetos. E tem tido sucesso. Obrigado. Eu sou professor na Universidade Nova de Lisboa. Tenho o privilégio de ser responsável pelas dissertações de mestrado de Engenharia Química e Biológica, e no âmbito destas dissertações, muitos dos nossos alunos fazem tese de mestrado em empresas da área farmacêutica, quer na parte mais analítica, quer na parte de qualidade de processo, quer na parte de otimização, quer mesmo na parte do design ou do projeto de design. Normalmente os nossos alunos gostam muito da indústria farmacêutica e é uma grande oportunidade para eles aprenderem muito e aprenderem na prática e ficarem com experiência que lhes vai potenciar muito a relação no futuro, o primeiro emprego. Basicamente é isto. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, por agradecer o convite por estar aqui hoje, a suportar não só as atividades do ISP Portugal, mas também, sobretudo, congratular-me por estar também aqui com os Emerging Leaders do ISP Portugal, que é sempre bom, e vai ao encontro, de facto, da nossa missão enquanto académicos, enquanto professor da universidade, que é promover a formação dos jovens mais novos. Eu sou o João Pinto, professor de Tecnologia Farmacêutica, como referi na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e ao longo destes anos, portanto, eu comecei também como farmacêutico industrial, na altura ainda havia uma especialização da indústria farmacêutica, sempre estive relacionado, ou muito relacionado com a indústria farmacêutica, e nesse sentido tenho promovido, de facto, o envio de alunos para estágios, mas também para a realização da tese de mestrado, portanto, que variam do ponto de vista temático, desde processo, formulação,
por vezes também alguma análise de risco. E de facto é importante ver como a indústria, em particular, e ao longo destes anos também me congratulo por ver, de facto, o aumento da importância relativa da indústria farmacêutica nacional no contexto da indústria farmacêutica em Portugal. Eu ainda sou do tempo em que aqui na linha de Sintra, portanto, estava cheio de multinacionais, que a determinada altura, com fusões e confusões, portanto, receou-se que realmente estivesse em declínio. Felizmente, a indústria farmacêutica, os industriais portugueses, conseguiram dar a volta e contornar a situação e aumentar a sua capacidade exportadora de tal forma que, neste momento, a indústria farmacêutica de Portugal, em Portugal, do ponto de vista de qualidade do que faz, estará seguramente ao nível do melhor do que se faz a nível mundial. Outra coisa será em termos de novos produtos, de novas moléculas, mas enfim, novas moléculas será seguramente mais difícil, novos produtos eu diria que se podia fazer e dever-se fazer muito mais, mas enfim, o caminho vai-se fazendo e de facto estou otimista relativamente a este progresso. Obrigado. Quais acham ser as competências técnicas que são mais críticas para um jovem profissional a começar a sua carreira? Professor João Cardoso. Há uma coisa que não tem a ver com a tecnologia, acho que os meus colegas vão concordar comigo. Uma pessoa tem que os preparar para pensar, para resolver, para enfrentar. Porque eu devo dizer que, pronto, como todos nós, tiramos o nosso curso superior e tivemos que trabalhar muito, e tivemos muitas contrariedades. E o facto de ter aprendido a ultrapassar as contrariedades foi uma coisa que me acompanhou o resto da minha carreira. Pronto, não vou dizer que não há assunto que eu não tema, mas há qualquer coisa que me diz que eu vou conseguir, por aproximação, por um projeto que já fiz parecido, um livro que diz qualquer coisa sobre você. A engenharia não é uma ciência perfeita, mas a aproximação é muito importante. E eu isso que eu tento passar para os meus alunos estudantes, não é? É tentar desenvencilhar-se sempre pela tecnologia, pelo apoio da tecnologia, mas não pensar que vão fazer qualquer tratado matemático, nem nada disso, que não é o caso. Não é o caso. Obrigado. Eu tenho o privilégio de dar uma cadeira que é Projeto de Engenharia, onde todos os alunos têm um trabalho novo, um problema que não tem balizas, absolutamente fora da caixa. Eles estão muito habituados, quando chegam ao trabalho, a ter um enunciado onde é dito tudo. Na cadeira que eu dou, eles não sabem rigorosamente nada, quer dizer, sabem, mas têm que ir à procura. Portanto, é muito importante que os alunos tenham proatividade, capacidade de pesquisa e, cada vez mais, capacidade de pesquisa utilizando as ferramentas de inteligência artificial e, sobretudo, o que eu noto, que é muito importante, é espírito crítico, ou seja, conseguir olhar para os resultados, perceber os resultados, se eles estão bem ou se eles estão mal, e interpretar de forma crítica todos os resultados e as conclusões que retiram. Isso, para mim, é das coisas mais importantes que eu tento passar aos alunos. Obrigado. Pois, quase tudo foi dito, mas permita-me acrescentar 2 ou 3 pontos relativamente a este assunto. Obviamente que cada vez mais eu sinto a necessidade de implementar nos alunos a forma de pensar, de pensamento crítico. Hoje em dia, a sensação que eu tenho com as ferramentas que existem, da tecnologia que existem, com a inteligência artificial, parece que a inteligência natural se está a desvanecer. Ora, isso será um erro para todas as pessoas que acreditarem que a inteligência artificial vai substituir a inteligência natural, porque
A inteligência artificial deverá complementar a inteligência natural. Como há muitos anos, numa oral, um professor me disse, quando eu lhe respondi, mas eu gosto de raciocinar, gosto de pensar, ele responde depois, o senhor sabe, é que o conhecimento é multiplicativo. Se o senhor não sabe de nada, raciocina sobre nada e o resultado é zero. Portanto, isso é uma lição de vida, que é portanto, nós vamos ter que aprender alguma coisa. Infelizmente, parece que a memorização é uma coisa antiga, não deverá ser, até porque a memorização, pela memorização, nos desenvolve, do ponto de vista até fisiológico, e realmente, na prática, portanto, o que eu vejo é uma massa muitas vezes, uma massa de alunos que são relativamente neutros. É certo que, não sei se por diferença de idade, ou com algum ar paternal de diferença, eles se sentem um bocado inibidos. Vamos admitir que sim, tenho esperança que sim, na esperança que um dia eles depois possam ir também para a indústria e se possam afirmar com algum conhecimento que nós transmitimos. E de facto, eu acho que é neste momento o que nos faz mais importância não é o conteúdo dos programas, porque se alguma coisa nós fizemos bem no nosso país nos últimos 20, 30 anos, pelo menos, é que os conteúdos programáticos estão ao nível do melhor que se faz em termos internacionais. Portanto, os nossos alunos são competitivos a nível internacional, desde que se predisponham a ser competitivos e se predisponham a colaborar, como já disseram, portanto, o professor João Cardoso e o professor Mário Zero. Se isso não acontecer, obviamente, também não vão. Felizmente que no meio desta apatia temos pessoas muito boas que eu ouso dizer que serão melhores do que eu sou, do que eu fui. Portanto, isso deixa-me absolutamente otimista e satisfeito. Não é? Portanto, mas agora este equilíbrio entre inteligência natural, eu acho que as pessoas, até por preguiça, deixaram de desenvolver, não pode ser substituído pela inteligência artificial. Genericamente é isto. Concordo plenamente. Não é? Muito obrigado pelas vossas perspectivas. Como é que podemos preparar melhor um estudante para trabalhar com equipamentos críticos aqui na área da farmacêutica? É assim, há bocado eu falei um bocadinho das exigências, não é? Nós, na farmacêutica, temos várias exigências. Uma delas será os pontos críticos. Os pontos críticos, o que é que tem a ver? Tem a ver com segurança, muitas vezes. Já fiz projetos de produtos oncológicos, por exemplo, e aí é tudo quase tudo crítico. E também outros projetos menos críticos, mas também igualmente importantes, como sejam medicamentos orais ou injetáveis, não é? Portanto, o que é que eu penso que temos que ensinar aos estudantes? É para não se ficarem pelo talvez, não é? Eles têm mesmo que pensar em tudo. Hoje em dia há realmente ferramentas, até a inteligência artificial ajuda-nos, mas eu concordo plenamente com o que está a dizer. É um erro pensarmos que aquilo nos vai resolver o problema. Ainda hoje estava a corrigir um trabalho, que é trabalho do meu gabinete, para sair, e estava a ver a minha engenheira, que também foi minha aluna e que agora está lá a estagiar, tinha ligado os controladores uns aos outros, estava tudo ligado. E eu pensei assim, ela está à espera que a inteligência artificial chamada João Cardoso que vá ali, olha, está tudo ligado, mas eu não preciso disto, não preciso daquilo, não preciso daquilo. Portanto, o aluno tem que pôr na cabeça, e o que eu tento que qualquer engenheiro consiga fazer é imaginar o projeto, e depois acaba por pôr no papel com alguma facilidade. Agora, começar logo a fazer coisas, isso normalmente não funciona. Depois, a experiência, não é? Isto aqui não vale a pena estarmos aqui a falar de outra coisa. A experiência ajuda muito. Uma pessoa, há caminhos, por isso é que eu até aconselho um estudante, já houve no tempo, nos anos 80 havia mais, agora menos. Mas nos anos 80 havia muito aquela ideia, olha, o ABAC agora está a dar, vou contratar um engenheiro. Iam contratar um recém-licenciado, ou sempre na altura licenciado, não é? Pronto, coitado, há bocado eu ouvi o professor a falar, eles analisarem os resultados que chegaram. Eles primeiro dar-lhes 100, 10 mil era igual, não é? E então os projetos saíam completamente errados, não sei mais. Eu aconselho sempre que haja um acompanhamento numa fase de universidade do professor, e depois quando vão para o gabinete,
tem que haver lá mais alguém mais sénior que lhes diga, olha, este é o caminho certo, este valor que está a dar é completamente impossível e aí a parte crítica é resolvida, pá, porque não é responsabilidade muitíssimo grande, mesmo assim. Está bem? Para mim, os meus alunos, sobretudo em análise de risco, eu costumo dizer que é muito importante uma coisa que se chama humildade. Ou seja, o aluno saber exatamente aquilo que sabe, saber exatamente aquilo que não sabe. Aquilo que não sabe, tem que estudar. Ou perguntar a alguém. É muito importante. Tanto aqui na indústria farmacêutica é muito importante saber não só as GMPs, as GLPs no caso do laboratório, como às vezes coisas tão simples como o significado das palavras. Às vezes chateio os meus alunos, vou palavra a palavra para que eles saibam exatamente o significado das palavras. É muito importante e ajuda a compreender a informação e a interiorizar o significado das coisas. Depois, em concreto, na engenharia química e na engenharia biológica, também é muito importante os conhecimentos base, que eles normalmente às vezes não sabem, mas há coisas que é importantíssimo para mim saber de cor. Saber de cor o que é uma caloria ajuda imenso a olhar para o meu resultado, que é 1 milhão de calorias, e perceber a grandeza, se estou a falar de uma coisa significativa ou pouco significativa, ou se tenho um erro ou não tenho um erro no meu cálculo. Portanto, os conhecimentos base bem sedimentados, que é a transferência de massa, transferência de calor, energia, conservação da massa, a termodinâmica, para mim é muito importante que os alunos tenham isso muito bem sedimentado. Que é para depois, quando se veem confrontados com problemas reais, eles conseguirem analisar de forma crítica e conseguirem contribuir com valor acrescentado ao problema. Portanto, essencialmente, é isto que eu tenho dizer. Pois, isso é tudo verdade, seguramente. Eu aqui acrescento uma outra dimensão, portanto, aos conteúdos, é que o resultado do exercício profissional desses alunos ou desses futuros profissionais será um medicamento. E o medicamento é um bem precioso, porque vai interagir com pessoas que não estão no seu melhor, na sua vida. Portanto, vão interagir com doentes, portanto, com indivíduos fragilizados. Portanto, o rigor, a atitude crítica, tudo isso tem que estar sempre presente. Porque, no limite, até são eles próprios que, se não fizerem bem, vão ser vítimas deles próprios, porque mais cedo ou mais tarde vão ter que tomar medicamentos que foram mal feitos. Obviamente é a coisa que ninguém quer. Portanto, ninguém quer para os outros, ninguém quer para nós próprios. Portanto, todo este conceito, toda esta capacidade crítica e lógica de raciocínio, de integração de informação de um puzzle, portanto, tem que estar sempre presente. E como o professor João Carlos dizia, portanto, estamos aqui a falar de experiência, e obviamente a experiência é insubstituível, mas a atitude deve ser desde logo do primeiro dia, não é que a pessoa deve ver e manter essa atitude. Portanto, eu tenho alunos que conseguem ter essa atitude, conseguem fazer perguntas, contrariar-me, adoro quando sou contrariado, não é? Eu acho que é muito bom quando o aluno contraria, é porque se atreveu a contrariar os professores, que se atreveu a contrariar alguém mais velho. Isso é ótimo, mas é isso que eu quero. Que é aquela pessoa que está a pensar, aquela pessoa que está a raciocinar, portanto, e eventualmente até pode estar completamente errado. Porventura não. É irrelevante nesta fase. O que é importante é que está a pensar e quando for reorientado, quando for valorizado, portanto vai começar a pensar bem e depois vai fazer o seu percurso. Não? É exatamente isso. Quais pensam ser os principais desafios mecânicos no ambiente GMP do espaço de Pronto, há bocado falou-se das regras GMP, não é? Que não sei, os nossos ouvintes pensam não o que é, não? Mas são os Good Manufacturing Practices, não é? E Good Laboratory Practices. Não são regras tem lá muita coisa importante. O meu primeiro projeto até foi aqui lá na frente, aqui na Recife Farm, e na altura a GMP apareceram como uma bomba, não é? Quer dizer, ninguém sabia o que era GMP e os ingleses que tinham feito o projeto faziam mesmo de questão de não explicar o que era a GMP. Diziam, não, isto é inaceitável, segundo a GMP,
mas não dizia o porquê nem o porquê não. Agora, uma coisa é verdade, são regras que estão muito já testadas e que nos permitem fazer aquilo que o professor estava há bocado a dizer, que é fazer medicamentos possíveis de serem consumidos por pessoas doentes e que não vão ter problemas. Nós vamos desde o tratamento do ar, as partículas, a temperatura, a umidade, muito importante. Uma das coisas que há bocado me esqueci de dizer, numa da base tecnológica mais importante da minha área, é a psicrometria, não a termodinâmica, mas a psicrometria, que é um bocadinho afastada, é menos, como é que eu ia dizer, exata do que a termodinâmica. Os termodinâmicos são mais puros, são mais puristas. Nós na psicrometria fazemos ali umas aproximações, mas quem não sabe ser psicrometria não consegue fazer um bom projeto na mecânica ligada à GMP. E depois realmente é saber também fazer o controle das instalações. Depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, sobre a inteligência artificial, não, mas uma pessoa quando concebe um projeto, se não conceber a maneira como ele vai ser controlado, quais são os parâmetros que eu quero e onde é que meto as sondas, onde é que eu meto as informações, onde é que meto os retornos. Realmente isso, a engenharia mecânica tem que estar preparada para responder a isso. E é essa a minha mensagem. Obrigado, professor. Ok, no caso da engenharia química e biológica, há que ter bem o conhecimento, quer da validação de métodos, quer da estabilidade, questões de estabilidade, questões de toxicidade, questões de scale-up, quando é necessário, também questões relacionadas com a qualificação de processos e qualificação de desempenho. Tudo isso são coisas muito importantes e que é necessário ter conhecimento base para perceber bem o fundamento destas coisas e, sobretudo, costumo dizer aos meus alunos, sobretudo, conseguir responder para quando as coisas correm mal. Porque quando correm bem é fácil. Quando correm mal, saber que existem ferramentas de análise de causa-raiz e tentar seguir o caminho e conseguir descobrir as causa-raiz ou as causas-raiz que são o problema. Basicamente é problema. Pois, há 40 e tal anos, quando me obrigaram a estudar e a começar a falar de GMPs, não é? ainda aluno, como vocês, eu olhei para o livrinho, portanto, e como dizia, os ingleses e os americanos promoveram, de facto, essas práticas através do primeiro Orange Book, não é? Um livro de laranja, na altura, e que depois evoluiu para estas GMPs, que genericamente nós podemos dizer GXP, para compensar Manufacturing, Clinical, Practical, fora, mas concentrando-nos no manufacturing, portanto, eu achei aquilo chato. Olhar para aquilo, ler aquilo tal como estava escrito, como é que eu vou meter isto na cabeça, para um lado, como é que eu depois vou ser examinado por outro, mas quando se começa a ler outra vez, e se tivermos todos aqueles princípios de ter um bom conhecimento do processo, um bom conhecimento de conseguirmos analisar os processos, de compor o processo, avaliar riscos, portanto, em cada um dos pontos. E se tivermos também um pouco de bom senso, as GMPs começam a encaixar lindamente umas coisas nas outras e podemos citar as GMPs não ipsis verbis como está no texto, mas quer dizer, com frases nossas, com ideias nossas que estão, de facto, como está no texto, não é? E aí a vida torna-se mais fácil, sendo que, obviamente, as GMPs neste momento são obrigatórias, portanto são implementadas obrigatórias. Portanto, basicamente é isso. Portanto, sem o tal conhecimento de base, dos princípios fundamentais, portanto, não há GMPs que fazem. E aqui não há GMPs, e pior, não há um good learning
process. Portanto, aqui GLP learning, aqui não há learnings que resistam. Portanto, ou seja, mais uma vez, olhar para os fundamentos, para os princípios, procurar integrar, procurar utilizar o que melhor temos na natureza, que é a nossa inteligência e a nossa lógica, para que depois também conhecer e conhecimento do mundo. Falta-nos hoje em dia um pouco o conhecimento do mundo. As pessoas às vezes não conseguem integrar coisas básicas da vida. Isso também é uma coisa que preocupa um bocadinho. Não é? Rapidamente se vai para a sofisticação com os computadores, com os tablets, coisinhas simples. Eu diria que se calhar um dos estágios que se possam fazer é pôr um dos nossos alunos sem tablets, telemóveis, internets, aí numa aldeia, aí a 50 quilómetros da próxima aldeia, e resolver os nossos problemas. É um exercício. Será sem dúvida um desafio. Exato. Não sei se vou ter alunos numa tese dessa, mas é uma boa tentativa. Mais certo. Mais certo. Muito obrigado. Pronto, e é com esta visão aqui, claro, de desafios da engenharia mecânica, fechamos aqui a primeira parte do nosso podcast. Fiquem atentos ao nosso feed, porque no próximo episódio vamos conversar aqui com o mesmo painel a falar sobre tecnologia farmacêutica e química. Até já!